Olá, mais uma vez venho aqui apelar a você que gostou desse vídeo, que compartilhe nas outras redes. Eu estou no Facebook, estou no Instagram, tenho 371 mil seguidores no Twitter, tenho um site pessoal, www.neumanne.com, e dê um like se você gostar, um unlike se você não gostar, se inscreva no canal. Agora, hoje eu lamento, eu vou dar uma notícia com muito pesar. Eu, como todo brasileiro que tem consciência de que nós, brasileiros comuns, que não temos cargos públicos, que não temos poder político, seremos as primeiras vítimas de um eventual debacle, de uma eventual queda do governo Bolsonaro. Nós não torcemos pelo Bolsonaro, nós torcemos por nós. Nós queremos sobreviver. O Bolsonaro, se for sofrer um impeachment, ele terá sua aposentadoria de capitão, de deputado, de presidente e viverá muito bem no seu condomínio na Barra da Tijuca. Nós não, nós enfrentaremos a continuação do desemprego, o desemprego está caindo, o governo está tendo um bom desempenho econômico, o governo está tendo um excelente desempenho na área de combate ao crime, apesar do boicote do Senado, da Câmara, dos altos tribunais e dos inimigos da Lava Jato e do ministro Sérgio Moro. Mas eu tenho muita tristeza, muito pesar de dizer que o governo Bolsonaro acaba de passar pelo maior vexame da história do Brasil, no Brasil e no contexto internacional. O vídeo tristemente famoso do dramaturgo, diretor de teatro, Roberto Alvim, é um absurdo dos absurdos, né? O Roberto Alvim tocou numa chaga, numa ferida da civilização. Num dos países mais civilizados da história da Europa, o continente por excelência da cultura e da civilização, desde o Império Romano, desde os velhos e priscos tempos, a Europa, né, a Alemanha. A Alemanha foi vítima de um regime absurdamente ditatorial, violento, discricionário, que era o nacional-socialismo de Adolf Hitler. O mundo sofreu com isso. A tentativa desse cidadão de tomar conta do mundo foi altamente danosa à cultura, à civilização, à democracia, mas terminou derrotada. Terminou derrotada por pouco, por um triz, mas terminou para a felicidade geral e para os nossos tempos. Pois bem, esse pesadelo universal, esse pesadelo da cultura, da civilização e da democracia foi revivido no Brasil de uma forma absurda, de uma forma cretina, estúpida, eu diria até de uma forma irracional. O senhor Roberto Alvim produziu um vídeo no qual reproduziu quase literalmente, eu diria até literalmente, um texto de um cidadão chamado Joseph Goebbels, que é a primeira grande manifestação da propaganda em massa do que há de pior dos instintos humanos. O racismo, o totalitarismo, a mistificação, a idolatria de um político e a demonização de uma raça. Aliás, não é nem uma raça, a demonização de um povo, né? O povo judeu. Então, esse cidadão, Roberto Alvim, nomeado pelo Bolsonaro a conselho de seu ministro da Cidadania, Osmar Terra, Osmar Terra, esse cidadão produziu uma vergonha internacional, um vexame. E o que é pior, ele leu o texto do Goebbels num contexto brasileiro, ele simplesmente substituiu a Alemanha por Brasil e, na prática, propôs uma série de prêmios falando de uma cultura nazista,
porque o nacionalsocialismo ficou sendo conhecido como partido nazi e como nazismo. Então, para quem fala de fascismo, por exemplo, isso aí é bolo de bacalhau. O nazismo é que é a grande manifestação de barbárie na história da civilização humana no século XX, e vem esse cidadão ressuscitar isso. Esse cidadão era tido como um dramaturgo de boa qualidade, de muito trabalho, de muita cultura teatral. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada em questões éticas e políticas. O sujeito pode ser extremamente competente, um dos maiores poetas do século XX, um dos maiores fundadores da poesia contemporânea é o norte-americano Ezra Pound, que era um admirador do fascismo e foi até morar na Itália para cultuar e cultivar o Mussolini, o Benito Mussolini. Pois bem, esse cidadão, aí há muitos da esquerda também, que são grandes produtores culturais e que, do ponto de vista ético e político, deixam muito a desejar, como Bertolt Brecht, o dramaturgo alemão que criou a famosa frase: se você lamenta o assalto a um banco, precisava lamentar mais, muito pior é a fundação de um banco. A execração do capitalismo, que é uma coisa, a execração da coisa que dá certo e da atividade humana mais produtiva e mais rendosa. Pois bem, esse cidadão, ao som de Lohengrin, que é uma obra-prima do grande compositor alemão Richard Wagner, mas que era usada nas solenidades nazistas pelo Goebbels. Goebbels era o gênio da propaganda do mal, do inferno, do nazismo, da própria desmoralização do sentido humano. E esse cidadão vem num vídeo e, depois que editou o vídeo, ainda foi convidado pelo presidente Bolsonaro a participar de uma live e apresentado como o nosso chefe da cultura, da guerra cultural, que ainda vai passar por muitos pesares. Passamos por pesares nós que fomos achincalhados no mundo inteiro por esse vídeo absurdo. Agora, tem uma coisa positiva nesse episódio, é que dessa vez a pressão foi tão grande que o Bolsonaro até esqueceu a defesa que ele fez desse canalha no seu live e o demitiu. Além de o demitir, ainda convidou a Regina Duarte. Sou um grande admirador da Regina Duarte. Regina Duarte é uma grande atriz, assim como Fernanda Montenegro, que ele execrou esse senhor aí, o Roberto Alvim. É uma pessoa democrata, que tem as suas posições firmes. Eu não sei se a Regina vai aceitar. Eu estou gravando o vídeo sem saber se a Regina, afinal, vai aceitar. Eu, como amigo da Regina, como admirador dela, eu tenho muito medo que ela termine se afogando naquele pântano que é o Palácio do Planalto, principalmente na parte de cultura, que é dominada pelo senhor Olavo de Carvalho, que, aliás, foi inspiração desse Roberto Alvim. Agora está dizendo que o Roberto Alvim está doido. Eu até acho que pode estar doido, ou pode estar doido, ou então podia estar também boicotando, sei lá o quê. A verdade é que o Bolsonaro fez muito mal em nomeá-lo, nomeou por influência de Olavo de Carvalho, porque ele, que era um ateu, passou a ser fanático católico, porque atribui à sua fé católica a cura de um câncer, e nesse sentido é que adotou essa postura de trazer para o Brasil, para a realidade brasileira, um canalha da dimensão de Joseph Goebbels e o Hitler. Eu só quero lembrar para vocês que no meu livro, O que Sei de Lula, eu conto que quando Lula era líder sindical em São Bernardo, ele deu uma entrevista para Josué Machado, da Playboy, e nessa entrevista o Josué perguntou quem eram os grandes ídolos dele no cenário internacional, e ele disse Adolf Hitler e Mahatma Gandhi. Quando o Josué Machado falou, mas Adolf, ele nem falou Hitler, ele ficou tão chocado, disse, não, mas eu não defendo pelo que ele fez, mas sim pela convicção com que ele defendeu suas ideias. Então, é mais um ponto em que o governo Bolsonaro se aproxima do Lula, que, aliás, o Lula só sobrevive como oposição ao Bolsonaro, assim como o Bolsonaro foi eleito por ser a oposição mais confiável, imagina, ao Lula, né? Pois bem, encerrado esse capítulo, espero que encerrado esse capítulo,
à espera que não aconteça nada pior do que isso, até porque vai ser difícil fazer alguma coisa pior do que isso, eu quero também lamentar profundamente que o presidente Jair Bolsonaro tenha sancionado a criação do infame fundo eleitoral. Um fundo eleitoral de 2 bilhões de reais, criado pelos bandidos, pelos assustados, pelos temerosos do Congresso Nacional, para substituir a proibição do financiamento privado das campanhas, para exigir do cidadão que financie campanhas de seus candidatos ou de candidatos oponentes aos seus. O fundo eleitoral é uma ignomínia, não tão grande quanto o nazismo, mas é uma ignomínia porque tira do seu bolso 2 bilhões de reais para eleger políticos, para pagar advogados para políticos e toda essa bandalheira que é o fundo eleitoral. O Bolsonaro mandou essa proposta de 2 bilhões, está sancionando, então não é só o Congresso que é o responsável por ela, não só são as organizações partidárias criminosas que são responsáveis por ela, mas também a presidência da República. Eu peço muitas desculpas aos bolsonaristas que ainda o defendem com tanto vigor, mas a verdade é essa. Não vem com essa história que ele ia sofrer impeachment, isso é conversa de rábula, de gente que mal exerceu a advocacia e que o cerca lá no seu aconselhamento jurídico. Então, neste sábado de sol aqui em João Pessoa, eu venho aqui lamentar, mas ao mesmo tempo comemorar o fato de que essa importação de Joseph Goebbels para o Brasil, uma pátria comprometida com a democracia em todos os sentidos, tenha sido abortada, mesmo contra a vontade do presidente, e tenha merecido do seu inspirador essa definição de que o tal Alvim é doido. Isso não justifica, não perdoa, não é atenuante. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.